Bom, eu resolvi fazer esse vídeo não para dar resposta a alguma pessoa, né? Longe disso, quem sou eu para estar dando resposta a alguém? Somos simples e humildes servos do Senhor, estudante da palavra de Deus também como qualquer outro. Mas ontem eu assisti alguns vídeos, né, de um indivíduo que foi 10 anos adventista, vez por outra eu gosto de assistir essas pessoas que foram adventistas, né? Porque elas descem a lenha e esse ele fala por capítulos, né? E cada vídeo é um capítulo sobre uma doutrina adventista que ele diz que não se sustenta biblicamente, o conhecimento que ele adquiriu é muito mais superior hoje, né? Que ele pesquisou em tantas fontes e viu que a igreja adventista é uma farsa, é uma seita. Primeiro, ele não sabe nem o que é seita, né? Porque a seita não tinha esse sentido pejorativo. Os cristãos foram chamados de seita e não eram seita, né? Mas ele pega um dos temas que eu vi aqui, que ele foi muito ferrenho, né? Foi sobre a imortalidade da alma, né? E aí eu gostaria de não refutar, mas comentar a falta de juízo dessas pessoas que não se permite, como está lá em João 16, que o Espírito Santo guia toda a verdade nessa luz progressiva que nós vamos adquirindo conhecimento e maturidade, e o Espírito vai iluminando e fortalecendo aquilo que realmente é a verdade, porque a igreja de Deus é baluarte da verdade. Eu estou há 60 anos nessa igreja e nunca fui abalado por esses ventos doutrinários que surgem por aí, e quando as pessoas citam alguma coisa que contraria a minha fé, eu vou estudar para tentar entender por que as pessoas pensam assim ou se nós realmente estamos errados. Então, na mortalidade da alma e imortalidade da alma, nós defendemos a mortalidade da alma, né, baseado em uma imensa quantidade de textos bíblicos que falam sobre isso, né? Mas aí vem o contraponto das outras pessoas que creem na imortalidade, que separa o corpo, alma e espírito como seres inteligentes e separados um do outro, né? Então, biblicamente, será que isso teria sentido? A Bíblia diz que Adão desceria ao pó, mas não diz que uma parte de Adão desceria ao pó, né? Mas também diz que o espírito ou o fôlego de vida volta para Deus que o deu. Ou seja, a vida para e você morre, mas o que volta para Deus é aquilo que Deus deu, né? E o que é que Deus deu para a gente, né? Deus soprou na nossa narina o fôlego de vida, que é o start da vida, mas Deus também deu um cérebro do qual nós, com o tempo, vamos nos apropriando daquilo que são as características, daquilo que ele tem de melhor para que nos garanta a salvação. Nós vamos construindo isso ao longo do tempo. São chamadas coisas espirituais. Então eu sou espiritual porque eu me apropriei de coisas espirituais, o fruto do Espírito, bondade, longanimidade, fidelidade, amor, mansidão. Se eu não tiver essas propriedades, eu não me aproprio do Espírito Santo nem das coisas espirituais. Então, se eu não tiver um cérebro que funcione legal, que por algum acidente não permita mais eu desenvolver as funções normais, como eu adquiriria esse fruto do Espírito? Como eu desenvolveria essas qualidades que o Espírito tem? Isso seria impossível, né? Mas se eu tenho um Espírito que é uma alma pensante, é um ser pensante, separado da matéria, uma alma pensante separada da matéria, eles poderiam progressivamente desenvolvendo isso. Mas nem eles mesmos, né, nesse conflito entre eles, explicam como é que isso se processa. Então, vamos para a Bíblia. Para a Bíblia. Lá em Romanos 8, versículo 15, 14. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu, porém, sou carnal, vendido à escravidão do pecado, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que eu prefiro, mas o que eu detesto. Né? Então, aqui diz que a lei é espiritual, a lei não tem um espírito, um ser nela, mas o que tem nela são as propriedades e as qualidades de quem é espiritual na sua totalidade, que é Deus. Então é um provimento de Deus para que eu absorva isso e passe a ser um ser espiritualizado. Né? Então, quando Deus diz que colocou dentro do homem o espírito, ele colocou os atributos que são dele, com exceção de onisciência, onipotência e onipresença. Então, quando eu continuo lendo esse texto de Romanos, e eu vou para o capítulo 8, e o verso, eu antes foi o 7, 14 e 15, e esse agora é 8, versículo 5 em diante. Os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito Santo se inclinam para as coisas do Espírito, pois a inclinação da carne é morte. Morte de quê ou de quem? Então, quem é que se inclina para a carne?
para as coisas da carne? É o fantasminha espírito, fantasia alma, ou é o corpo por decisão própria? Então há uma guerra entre si, entre três seres, alma, corpo, alma, espírito e cérebro, batalhando para ver quem conquista ou quem se harmoniza com Deus ou com Satanás. Então ele disse que se eu me apropriar das coisas da carne, eu morro eu. De quem é a alma, de quem é o espírito? É minha. Então eu vou ser julgado, segundo Coríntios 5, versículo 10 fala, pelas coisas que eu pratiquei na carne. Mas a Bíblia não diz que eu vou ser julgado pelas coisas que eu pratiquei no espírito ou na alma. Até mesmo porque a alma, na concepção bíblica de Gênesis, ele criou o ser humano do pó da terra, e ele soprou na narina o fôlego de vida, o start da vida, e o homem passou a ser alma vivente. Ele não tem, ele é. Então ele só passa a ser inteligente, criativo, em ter harmonia com Deus, se o cérebro decidir isso pela convicção do espírito, ou degenera-se pela convicção satânica. Então ele diz, se eu procurar as coisas do espírito, então eu tenho vida e tenho paz. Então, quando eu me separo pelo pecado, que me faz separação entre Deus e o homem, eu me distancio daquilo que é vida. Então, como é que se um corpo e um espírito, uma alma que se distancia de Deus, ela tem vida? Se ela é imortal, e mesmo que você não queira comparar imortal como imortal é Deus, mas ela teria imortalidade, porque para os imortalistas, a alma, o espírito ou a alma vai ficar queimando eternamente, vai ficar destruído eternamente. E isso foge do conhecimento ou entendimento do que a própria Bíblia diz sobre isso. Aí ele pega outros textos que são fruto de um delírio, né? Eu prefiro dizer que é isso, né? Momentâneo. Um dia Deus acordará essas pessoas para que elas tenham entendimento. Ela pega 1 Coríntios 5, versículo 5, que diz que esse tal seja entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Olha, se eu vou ser julgado pelo que eu fiz na carne, então como é que o espírito pode ser salvo diferentemente do corpo? Eu deveria aí ser julgado pelo espírito. O espírito fez o melhor, fez a vontade de Deus, então ele foi para a glória. A carne fez o pior, vai ser destruída, e eu vou ficar sem matéria? Então aí a ressurreição, lá que consta em 1 Coríntios 15, versículos 51 a 54, ele vai descrever que nós adquiriremos imortalidade. Aquilo que é mortal se apropriará da imortalidade, aquilo que é impuro vai se apropriar da pureza, né? Então não há muito o que comentar sobre esse texto, de que isso aqui está falando de imortalidade da alma. Isso é uma forçada de barra tremendo. Aqui está dizendo que o corpo vai ser entregue a Satanás para ser destruído, porque a única coisa que Satanás pode fazer é nos matar, ou matar o corpo, né? Nos destruir até que nós cheguemos à morte, porque a morte é consequência de uma transgressão de rebeldia de Adão. Então o salário do pecado é a morte. Nós pecamos. Então, por propriedade, Satanás tem poderes para determinar que todos vão morrer. Alguns não vão morrer porque vão estar em pé na volta de Jesus. Mas a consequência do que nós colhemos é a morte. Então Satanás pode destruir o seu corpo. O corpo pode ser entregue para ser destruído, né? Para ser carcomido pelos vermes. Mas aquilo que é espiritual, Satanás não pode matar, não pode destruir, porque a nossa mente decidiu seguir a Jesus. Então nós vamos morrer, mas na certeza da ressurreição, né? Porque o fruto do Espírito foi plantado no nosso coração e na nossa alma, né? Então, quando o Espírito Santo nos apropria daquilo que é espiritual, lá em Hebreus 8, versículo 14 em diante, ele diz que o Espírito Santo fará uma aliança conosco, colocando no nosso coração a lei de Deus da nossa mente, e a inscreverá no nosso coração. Isso é figurativo, ou seja, Deus vai colocar aquilo que é espiritual, aquilo que é melhor dele, aquilo que é fruto dele, aquilo que é propriedade dele, aquilo que é o desejo dele para nós, no nosso coração e na nossa mente. Por isso nós vamos ser julgados pelo que está no nosso corpo, né? Quem está no nosso corpo é a nossa mente, o nosso coração, as nossas escolhas que nós fizemos. Então esse texto aqui de 1 Coríntios 5, versículo 5, não tem nada a ver com mortalidade da alma, né? Quando ele pega também 2 Coríntios 5, versículos 2 em diante, ele diz: e por isso neste tabernáculo gememos, desejando muito ser revestido da nossa habitação celestial.
Quando é que eu vou receber a habitação celestial? Na ressurreição. Então esse texto não serve de parâmetro para eu usar a imortalidade da alma no que vem a seguir. Porque ele diz, vou ser desnudo, mas eu vou ser revestido. Quando eu vou ser revestido? Todos os apóstolos, todos os patriarcas e profetas sempre apontavam para essa restauração, né, na ressurreição. Então aqui diz assim, revestido da sua habitação celestial. Se de fato formos encontrados vestidos e não nus. Quando é que Adão se sentiu nu? Quando ele pecou, e quando Deus apareceu para ele, eles tinham feito umas vestes, porque ele tinha perdido a glória, a pureza, os atributos espirituais que Deus tinha colocado na sua mente, agora estavam divididos com outro tipo de comportamento, que era o comportamento carnal. Então esse tabernáculo, que é esse corpo e essa mente pecadora, ela vai ser revestida de algo maior da ressurreição, que é o tabernáculo eterno. Isso não está falando de mortalidade da alma ou imortalidade. Pois nós que estamos neste tabernáculo gememos angustiados, não por queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus que preparou para isso, dando-nos o período do Espírito. Então o Espírito Santo é a esperança de todos nós, né, de cumprir esse ministério de transformação, para que nós possamos ser revestidos dessa glorificação. Então, no momento nós estamos nus, mas vamos ser revestidos. Aí eles pegam esse restante do texto que diz assim: por isso temos sempre confiança e sabemos que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor. Lógico, se nós estamos no corpo, estamos na carne, ainda não estamos na glorificação. Então nós vamos adquirir isso na ressurreição. Aí ele diz: se temos tal confiança, preferimos deixar o corpo e habitar com o Senhor. Ele não quer dizer que deixar o corpo seria morrer e o espírito ir ter com o Senhor. Mas, se você ler o contexto, está falando do momento em que nós vamos ser ressuscitados, vamos ser transformados. 1 Coríntios 15, 51 e 53 fala sobre isso, né? Quando pegamos Filipenses 3, versículo 12 em diante, também fala sobre isso, né? Eu não julgo tê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo das coisas que para trás ficam, eu prossigo para as que diante de mim estão, para o prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus, a qual ele me dará, o reto juiz me dará naquele dia. Então eu não tenho prêmio antecipado, nem no espírito, nem na alma, nem no corpo. Aí ele diz: porque é necessário que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem e o mal que tiver feito pelo corpo. Então, cara, não está falando aqui da contextualização aqui de um espírito que dissocia-se do corpo, que foi para o céu e que, enquanto no corpo, eu preciso deixar esse corpo e viver espiritualmente de outra forma. Isso é um delírio. Leia a contextualização do 2 ao 10, que não está falando de imortalidade, mas nós recebemos aquilo que Adão perdeu, o corpo de glória, o corpo de perfeito. Os atributos de Deus estavam todos ali perfeitos. Então nós vamos nos despir desse corpo, vamos morrer ou vamos ser transformados para receber aquilo que é eterno. Nós não temos nada eterno, nós não temos nada que seja imortal. Até a própria Bíblia fala sobre isso. Se pegar determinados textos que alguns não aceitam, né? Mas Ezequiel, quando fala sobre isso, a alma que pecar se aborrerá. Então, Satanás disse o contrário: você não morrerá. Então, isso é uma doutrina satânica baseada em versos fúteis, né? E aí ele vai para outro texto aqui que ele faz uma comparação, que é 2 Coríntios 12, versículo 2 a 4. 2 Coríntios 12, versículo 2. E ele diz aqui que Paulo foi arrebatado, né, ao terceiro céu, e não sabe se no corpo ou fora do corpo. Isso não vem falando de mortalidade da alma. Que loucura é essa? Paulo podia estar em visão. Muitos profetas não saíram da terra e entraram em visão. João do Apocalipse, estiveram no céu, no trono de Deus, viram o trono de Deus. Mas eles não foram tirados da terra e nem eles falam que foram em espírito. Mas era uma visão que eles tiveram, né? Deus revelou para eles, ou mostrou para eles. Tem nada a ver nesse texto aqui de imortalidade da alma, que um espírito foi para lá e fala com Deus. Sabe por que isso acontece? Porque eles fazem uma bagunça, né? E eles usam outros textos aqui que não precisa eu citar para vocês, né? Porque são muitos textos que vai falando sobre, para eles permanecerem nessa doutrina de imortalidade da alma. Mas eles pegam um texto
fora de contexto, porque se eles olhassem para o Velho Testamento, que lança luz para entender melhor, ou compreender melhor o que está no Novo Testamento, ou o Novo Testamento, ao contrário, também lança luz sobre o Velho, não desdiz um ao outro. Preste atenção nesses versos. Zacarias 12, versículo 10 diz: derramarei o Espírito da graça e da súplica sobre os moradores de Jerusalém. O que é o Espírito da graça e da súplica? Nós entendemos que é o Espírito de misericórdia, de perdão, de busca, de adoração, de respeito, de gratidão. Não é um ser chamado Espírito, mas Deus derramará sobre as pessoas esse Espírito. Para quê? Para que eles se espiritualizem, para que eles se transformem, se moldem para a sua salvação. Não viva na carne, no corpo, porque isso vai se desfazer, é matéria, né? Só vai se transformar no dia final. Zacarias 12, versículo 1 diz assim: fundou a terra e formou o espírito do ser humano dentro dele. Que espírito Deus formou dentro do homem? Deus não colocou um espírito pensante, um ser pensante, mas Deus formou o cérebro com a capacidade, diferente dos animais, de racionalidade, de inteligência espiritual, para entender o que é bom, o que é ruim, fazer escolhas. Esse é o sentido da frase. O espírito, quando infantil, por exemplo, quando eu fui criança com 2 anos de idade, eu não sabia nada da vida. Então o espírito também é infantil por ter a mesma idade. A alma é também infantil por ter a mesma idade. Então como se desenvolve o conhecimento nele, ou neles? Se tirasse o cérebro, o que ocorreria com o espírito e a alma? Se o cérebro adoecer e não tornasse mais pensante, o que é que o espírito e a alma é capaz de fazer? Então isso é um delírio. Oséias 4, versículo 12 e 5, versículo 4 diz: um espírito de prostituição tomou conta do povo de Deus. Era um ser? Podia até ser um espírito mau, né? Mas o que ele quer dizer aqui foi um espírito de apostasia, um espírito de rebeldia, uma disposição contrária à vontade de Deus. Quando você pega Ezequiel 36, 26 e 27, porém dentro de vocês um espírito novo. Então Deus vai trocar de espírito como troca de carro, de roupa? Para de delírio. O que ele quis dizer? Eu colocarei dentro de vocês uma disposição para servir, para obedecer. Porém dentro de vocês qualidades do Espírito Santo, ou fruto, Gálatas 5, 22. Lá em Isaías 42, versículo 5, Deus dá o fôlego de vida e o Espírito aos que andam na terra, coisas que os animais não desenvolvem. Então Deus deu ao homem isso, não só o fôlego de vida, o start para a vida, mas uma inteligência para desenvolver os atributos dele. Mesmo depois do pecado, a gente procura isso, porque nós somos espirituais, nós não queremos viver na carne, nós queremos viver no Espírito. A carne pode morrer, pode ser destruída, porque é sentença da nossa desobediência. Satanás pode levar a gente à morte, mas ele não pode destruir-nos eternamente, porque nós temos uma ressurreição que vai nos dar a garantir a vida. Segundo Reis 2, versículo 9, diz: quero uma porção dobrada do Espírito de Elias. Como Eliseu podia ter uma porção dobrada do Espírito de Elias, se Espírito é um ser? Mas é das qualidades de Elias, dos atributos de Elias, daquilo que ele tem melhor de Deus. Lá em o poder, a força de Elias, o ministério de Elias, era isso que ele queria. Isaías 42, versículo 1, pus sobre ele o meu espírito, ou seja, eu coloquei sobre ele, para seres humanos, à disposição deles, o meu espírito, o Espírito Santo, para que eles pudessem ser trabalhado, para que eles pudessem ser vitoriosos, pudessem ter a eternidade, pudessem ser imortal, como está em 1 Coríntios 15, versículo 53 em diante, né? Ezequiel 10, versículo 17 diz: o espírito dos querubins estavam sobre as rodas os cavalos tinham carruagem, tinham rodas. Então os querubins já são seres espirituais e ele tem espírito. Delírio, cara. Aí ele diz que a roda tinha espírito, o espírito deles também estava na roda. Era a disposição, os objetivos, para onde eles iam, seguia, fazia, eram dominados pelo aquele mesmo ímpeto, ou pelo desejo, pelas ordens que eram dadas. Não é um ser. Ageu 1, versículo 14 diz: o Senhor despertou o espírito de Zorobabel, o espírito de Josué, o espírito de todo o remanescente, e começaram a trabalhar no templo. Despertou o espírito deles e o povo foi contagiado pelo espírito deles. Que espírito?
a coragem, a vontade, o servir, o amor pela causa, o ressuscitar aquela vontade de ter o templo. Não é o espírito de cada um deles que estava ali agora indo para cada um. Não, eram os atributos que tinham neles, as qualidades do espírito que estavam neles, né? Então é muito fácil entender isso. Lá em Colossenses 2, versículo 5, Paulo diz: embora ausente em pessoa, em espírito estou com vocês. Espírito de Paulo saiu e foi ter lá com as pessoas que estavam em Colossenses, em Colossos. Poxa, velho, isso é uma coisa tão simples, isso é básico de interpretação bíblica. Não precisa tantos arrodeios. Então Paulo não está dizendo que ele está ausente de lá, de onde está a igreja, mas o espírito dele está lá. Não, que Paulo morreria se tirasse o espírito dele. Mas é como se a presença de Paulo se fizesse lá. E ele prova isso quando ele fala em 1 Tessalonicenses 2,17, o mesmo Paulo, longe dos olhos, mas perto do coração. Eu não estou vendo vocês, mas o meu coração está perto de vocês. Estamos ligados pela mesma causa, pelo mesmo amor, pela mesma fraternidade, né? Então quando ele diz, embora ausente em pessoa, em espírito estou com vocês, ele está dizendo, o mesmo empenho, o mesmo propósito, desejo estamos no mesmo desejo, estamos travando as mesmas batalhas, a mesma guerra, e é isso que ele quis dizer. Paulo diz em Filipenses 3, versículo 20 a 21, quando Cristo vier, transformará nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo glorificado. Isso é o revestir que está lá em 1 Coríntios 5 e em 2 Coríntios 5, versículo 5 em diante. Esse é o revestir do tabernáculo. Que coisa fizeram com as doutrinas, né? Como Satanás está espalhando inverdade e contrariando o pensamento poderoso da palavra, e muita gente está seguindo, né, esses conselhos errôneos. Então ele diz, quando Cristo for vier, transformar nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo de glorificação, imortal. Moisés e Elias na transfiguração, e a alma e o espírito não vão se transformados. Então, se Elias veio em carne, porque não morreu, e Moisés veio em espírito, então os caras que estavam lá disseram, ó, dois homens, vamos fazer uma barraca para um e tal. Não consta lá uma visão, não consta lá. Eles viram essas pessoas, conversaram com elas, reconheceram essas pessoas. Como é que reconhece um espírito? Numa sessão espírita, o espírito de alguém, que supostamente de alguém desce, ninguém reconhece o espírito não, ele fala quem é. Ninguém vê o espírito não. Então é um delírio. 2 Coríntios 5, versículo 10 diz, seremos julgados pelo que fizemos na carne, não é no espírito, nem na alma não. 1 Coríntios 15, 51 e 54 diz, seremos ressuscitados e transformados em imortais. Não temos imortalidade, porque nós comeremos da árvore da vida. Adão precisava comer da árvore da vida para ter imortalidade. O espírito como o que para ser imortal? A alma como o que para ser imortal? Então é preciso entender à luz da Bíblia o que é esses textos e essas contextualizações. Não tem sentido, né, isso que é pregado por essas pessoas. Eu espero que você as pessoas tenham entendimento de pesquisar na Bíblia e achem por si só a resposta. Que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus.